Quem é que já passou por uma tribulação profunda na vida? Quem é que dentre vós já passou por aquelas tribulações que nos atiram ao chão? Nos corroem, nos fazem estar sem chão na realidade. Aquelas tribulações que nos consomem e nos lançam num desânimo que, se não houvesse amanhã, não havia problema. Muitos destes momentos têm uma tendência a nos lançar em períodos muito longos de angústia, que podem chegar àquilo que conhecemos hoje como depressões profundas, ou se formos um pouco mais para lá daquilo que é uma depressão, um burnout. Ou seja, quando todos os cabos queimam. Quando simplesmente ficamos suspensos com o nosso presente, porque o passado trouxe-nos até aqui e o futuro não nos interessa muito. Então, hoje, ao olhar para a palavra, quero que olhem para as vossas vidas. Que não estejam só atentos àquilo que vem de fora, mas àquilo que mexe dentro de vós. Que possam saber o que é que vos levou a esse ponto. Que estejam disponíveis para lidar com isso. Algo muito comum em quem pode estar a passar com um período de namorico, com a depressão, é a negação. Durante muito tempo estamos em negação e é por isso que às vezes depois bate tão forte. É porque nós não tomamos em atenção aos sinais que o nosso corpo foi dando durante muito tempo. E achamos, nós aguentamos, é só mais um bocadinho, nós aguentamos, é só mais um mês. É só até acabar este trabalho, é só até terminar esta fase, é só até os miúdos, é só até. E vamos sempre deixando para depois algo que é fundamental, que é tratar da nossa saúde emocional. Mas depois também temos uma dificuldade extra. É que o que se espera é que cristão que é cristão, crente com fé, não passe por depressões. Isso é pessoa de quem não tem fé, ou então pessoa de quem cometeu pecado. E nós interiorizamos isso. Se nós crescemos num ambiente destes, nós interiorizamos isso e passamos a não falar daquilo que nos consome. Porque sentimos que vamos ser julgados pelas pessoas que estão à nossa volta. Aqueles que nos deviam amar e que nos deviam proteger e que nos deviam ajudar, nós temos medo que sejam aqueles que nos apontem o dedo. Seja porque vivemos em famílias que tinham essa vertente disfuncional, de acusação, de crítica, de não aceitação, seja porque a nossa igreja agia assim, ou os nossos amigos agiam assim, ou os nossos grupos de influência agiam assim. Então nós começamos a fechar-nos, somos nós mesmos, e quando vemos e olhamos para nós, estamos completamente angustiados e com processos de ansiedade tremendos e enormes. E sem saber para onde nos voltarmos. Meus queridos, hoje quero dizer-vos que seja qual for a dificuldade que estejam a passar, em nenhum momento deixaram de ser amados por Deus. Eu sei que isso parece quase um slogan, mas eu quero que sintam verdadeiramente isso. Nunca deixaram, em nenhum momento, seja qual foi a tribulação que passaram, deixaram de ser amados por Deus. Nunca. E vejam como Ele vos amou. Como Ele nos amou. Ele pegou no seu único filho, da sua essência, igual a Ele, e enviou-o a morrer por ti e por mim. Para que não mais tivéssemos dúvidas do quanto Ele nos ama. Eu não sei se conseguiriam fazer isso por um filho vosso. A Bíblia vai-nos dizer, bem, por uma pessoa boa, talvez até ponderássemos, mas por miseráveis. Mas foi isso que Ele fez. Enviou o seu filho para morrer por um miserável como eu. É esse
o ponto que Ele nos ama. Então, seja qual foi a tribulação que passaste, seja qual foi o medo, Ele ama-te profundamente. Agora, quando passamos por largos períodos de dor e de sofrimento, de mágoa, de angústia, nós possamos achar que Deus se afastou de nós, quando na realidade nós tivemos a tendência de nos afastar de Deus. Nós afastámos-nos da sua vontade ao ponto de achar que não somos dignos. O problema é que, como fomos nós que nos afastámos, nós começamos a criar na nossa mente uma justificação para isso e começamos a dizer que foi Deus que se afastou de nós. Nós deixámos de orar, deixámos de ler a Bíblia, deixámos de estar junto com os nossos irmãos na fé, deixámos de partilhar a vida, deixámos de ser vulneráveis e no final, como precisamos de justificação, o que vamos dizer é: Deus afastou-se de mim. Compreendem a falta de lógica daquilo que estamos a dizer quando chegamos a esse ponto? Nós deixámos de cumprir os mandamentos, deixámos de ser obedientes, deixámos de orar, deixámos de ler a palavra, deixámos de discernir aquilo que Ele espera de nós, mas estamos tão mal interiormente que dizemos: Deus não está, Deus não quer saber de mim. Nesses momentos, é o que temos falado tantas vezes nas últimas semanas. Procurem pessoas maduras na fé. Podem ser mais novas do que vocês. Se for no caso da Paulina, certamente será mais nova. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com a proximidade ao coração de Jesus. Como dizia um mártir dos tempos modernos, Dietrich Bonhoeffer, a nossa salvação encontra-se fora de nós mesmos e não na nossa biografia. A nossa salvação encontra-se fora de nós mesmos. A nossa salvação não está em nós, não está naquilo que nós fizemos, não está nos nossos méritos, não está naquilo que conquistamos, não está no nosso passado, não está nos tempos em que fomos extraordinariamente usados por Deus ou nos momentos em que nós passámos por tribulações profundas. Não está na nossa biografia. A nossa salvação está fora de nós mesmos. Está somente na história de Jesus Cristo. A nossa salvação está somente na história de Jesus Cristo. Está em Deus e Deus nela, na pessoa que se deixa encontrar por Jesus Cristo, na sua encarnação, cruz e ressurreição. Para aqueles que não têm acompanhado a nossa série de Atos, ou que têm apanhado só umas partes, deixem-me só fazer um breve resumo do que aconteceu com Paulo desde o momento em que ele foi preso. Eu nem vou ao início. Desde o momento em que ele foi preso. Paulo foi preso em Jerusalém e então foi levado para Cesareia, para não ser morto pelos líderes judaicos que o queriam matar. Então ele não pode ficar em Jerusalém, porque sabia que aí seria morto, e foi levado para Cesareia. E lá devia ser julgado por Félix. Só que Félix tinha um problema grave. Ele não o podia condenar porque não havia nada para o condenar, mas também não o podia libertar, senão iria ter um problema em Jerusalém com os líderes judaicos que iriam criar um enorme problema ao governador. Então Félix mantém-o em molho brando, em banho-maria durante 2 anos, sem acusação, mas também sem o poder libertar. Na realidade, Félix estava à espera de sair, de ir embora e deixar esta batata quente para o outro. É o que nós gostamos de fazer muitas vezes, não é? Na esperança de, bem, se nós deixarmos o tempo suficientemente isto em molho branco, pode ser que o problema desapareça. Só que não desapareceu, como é óbvio. Então Félix vai embora e vem Festo. E Festo, assim que chega, vai a Jerusalém, conhecer as cidades, conhecer os líderes. E a primeira vez que ele vai a Jerusalém, os líderes religiosos lembram: olha, sabes, tu tens lá um homem em Cesareia que precisa ser julgado. E nós gostaríamos que ele fosse julgado aqui em Jerusalém. O nome dele é Paulo. Então, se não te importas, assim que chegares lá, manda-o que nós tratamos do assunto. E Festo vai dizer: não, isso não vai acontecer. Ele pode ser julgado, mas vai ser julgado em Cesareia. E se vocês quiserem, podem ir comigo e assistir ao julgamento lá. E assim acontece. Eles vão e quando Paulo está a ser ouvido, Paulo pede para ser escutado, para ser julgado pelo imperador. Isto é um dos privilégios de ser cidadão romano. Paulo nasceu
em Tarso, uma cidade que era uma cidade já grande, e ele, por algum motivo que nós não sabemos qual, era cidadão romano. Porque ele, na realidade, era judeu de nascença, pertencia à tribo de Benjamim e vivia naquela cidade. Ele pertencia à diáspora do povo judeu. E por algum motivo ele conseguiu a cidadania romana. Isso só era conseguido se ele tivesse o pai fosse muito rico, ele tivesse comprado a cidadania, ou tivesse prestado um serviço extraordinário a Roma. Nós não sabemos qual foi a razão, mas ele era cidadão. O pai dele tinha conseguido a cidadania romana. E Paulo, devido a ser cidadão romano, ele tinha alguns privilégios. Primeiro, ele não podia ser espancado antes de ser julgado. Para verem o estado em que estavam as coisas. Naquela altura era normal uma pessoa ser espancada antes de ser julgada. E ele não podia, por ser cidadão romano. Também não podia ser morto por crucifixão. Mesmo condenado, ele não podia morrer por crucifixão porque era um cidadão romano. E os cidadãos romanos não podiam ser mortos na cruz. E por outro, tinha o poder, a autoridade, de poder pedir para ser escutado pelo imperador no caso do seu caso não estar a decorrer como ele achava que devia estar. E foi isso que Paulo fez. Durante o tempo em que está a ser escutado, ele pede para ser escutado, para ir a Roma, para ser escutado pelo imperador. Porque essa era a vontade de Deus para Paulo. A vontade de Deus era que Paulo fosse a Roma para levar o Evangelho ao coração do Império. E Paulo é entregue a Júlio. E lá vão, direitos a Roma. E quando chegam a Creta, era inverno e o mar estava tempestuoso e Paulo começa a achar que não era boa ideia saírem do porto de Creta porque aquilo não estava propriamente fácil de viajar. Mas Júlio e o capitão queriam chegar depressa ao seu destino e insistem que vão partir. E partem. Paulo mais 275 pessoas a bordo. E durante a viagem vêm ventos ciclónicos, a tempestade, assola o barco e têm todos medo de morrer. Quem não? Querem matar as pessoas, mandar tudo borda fora, e Paulo diz, não, o Senhor disse-me que todos serão salvos. E todos foram salvos. E chegamos ao ponto do texto de hoje. Vamos ler então Atos 28, 1 a 10. Atos 28, 1 a 10. Vou pedir a quem encontrar que possa ler, por favor. Obrigado. Uma coisa que temos que compreender era que Paulo, aos olhos dos crentes, não era digno. Quando Paulo se converte, Paulo não era digno aos olhos dos crentes. Paulo, que nasceu em Tarso, como vos disse há pouco, ele foi para Jerusalém muito cedo. Não sabemos quando é que ele foi, mas sabemos que a sua educação aconteceu em Jerusalém. E ele foi educado pela lei por Gamaliel, que era neto do grande Hilel. O grande mestre. E ele foi educado em Jerusalém e ele conhecia profundamente a cultura grega, mas também conhecia profundamente a cultura judaica. Ao ponto de se tornar membro do colégio. Ele cresceu, ele ganhou poder dentro da estrutura judaica. Ele era fariseu, ele conhecia a lei e gostava de implementar a lei. Ele não era um teórico, simplesmente. Ele era alguém que sabia a lei e queria aplicar a lei. Tudo aquilo que ele fazia, ele acreditava verdadeiramente que era para a glória de Deus. Quando Estevão é morto, as vestes são colocadas aos pés de Paulo. E Paulo aqui seria jovem. E ele recebeu, e ele viu o que aconteceu com Estevão em primeira mão. Após este episódio, ele vai começar uma perseguição aos cristãos. E é mesmo perseguição, amigos. Perseguição de morte. Ele ia atrás de cristãos, pegava em cristãos, levava-os para o tribunal judaico para eles serem condenados.
Toda a gente, todos os cristãos, olhavam para Paulo e tinham medo. Tinham medo que ele chegasse à sua casa e pegasse a sua mulher, os seus filhos, o seu marido. Porque o próprio Paulo vai dizer que ele ia atrás das pessoas e pegava homens e mulheres e levava-os. Fosse quem fosse. Paulo gerava terror nas pessoas que olhavam para ele. O próprio Paulo vai afirmar em Atos 9 que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. E ele está a ser literal. Então, Paulo sofre uma transformação tremenda. Toda a sua vida muda quando encontra Jesus. O problema é que a vida dos cristãos não tinha mudado. E quando eles sabem que Paulo tinha sido transformado, eles têm muitas dúvidas e ninguém o quer receber em Jerusalém. Ninguém quer receber o homem que tinha feito tanto mal ao povo. E Paulo tenta juntar-se aos discípulos de Jesus depois da conversão em Jerusalém e todos fogem. E então é preciso que Barnabé, o ex-levita de Chipre, chamado antes José, surja e o vá apresentar aos apóstolos. E vá dizer aos apóstolos tudo aquilo que Paulo tinha feito em Damasco e tinha feito depois da sua conversão e que justificava e que dava testemunho que a sua vida tinha sido transformada. Hoje, as pessoas que olham para nós conseguem realmente ver alguém diferente de qualquer outra pessoa. Se as pessoas olharem para nós, conseguem dizer: aqui está um seguidor de Jesus. Se não consegue, alguma coisa está mal na nossa vida, amigos. A nossa relação com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo, está quebrada. Porque o nosso objetivo é levar Jesus a quem está à nossa volta. Não é encontrarmos ao domingo. Se esse é o objetivo, podemos fechar já as portas, cada um segue o seu caminho. O nosso objetivo é levarmos Jesus a quem está à nossa volta. E o holofote não é para estar sobre nós. Não é para que digam: uau, o Luís é fantástico, o João é fantástico, o Filipe é fantástico. Não, o holofote é para estar em Jesus. É para que digam: o que Jesus está a fazer na vida do João é fantástico. O que Jesus está a fazer na vida do Filipe é fantástico. E quando os discípulos de Jerusalém viram que isso estava a acontecer em Paulo, eles receberam-no. Então, independentemente do teu passado, é importante que saibas que não há nada que possa impedir de seres amado por Deus, pelo Pai, e de servires condignamente como discípulo de Jesus. Jesus vai seguir a tua biografia para te aceitar como discípulo. Mas depois, a vida de Paulo continua, e então chegamos à parte do texto de hoje. Ele é preso, tem que fugir de Jerusalém, quer ir a Roma, porque Deus diz que ele tem que ir a Roma falar do Evangelho. Ele embarca na viagem, o barco afunda, mas todos são salvos. Porque Deus queria que todos fossem salvos. Porque Deus tinha um plano para Paulo. Então, independentemente da tua tribulação, é muito importante que descubras qual é o plano que Deus tem para ti. Porque quando o descobrires, estou certo que cada um de vocês vai conseguir ganhar forças para o dia a dia. Porque Deus não vai permitir que o seu plano não seja concretizado a partir do momento que tu descobres qual é.
Qual é o plano que Deus tem para ti? Temos dito isso muitas vezes. Se não sabem, precisam de maduras na fé ao vosso lado, amigos. Pode aparecer um anjo, e esse anjo pode vos dizer de forma clara, com uma visão, qual é o plano de Deus. Mas normalmente é preciso um bocadinho mais de dedicação da nossa parte para descobrirmos qual é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Assim que Paulo chega à ilha, as pessoas são extraordinárias. Acolhem as pessoas que acabaram de chegar, fazem uma fogueira. Deve ter sido uma... O texto diz, fizeram uma fogueira. Imagine o tamanho de uma fogueira para aquecer 276 pessoas. Devia ser uma coisa enorme. Paulo e as 275 pessoas que foram salvas chegam ali e começam a aquecer-se e são cuidadas por aqueles estranhos. E quando Paulo está a juntar madeira para colocar na fogueira, uma cobra que sai do calor da fogueira morde-lhe a mão. Agora vejam qual é o pensamento das pessoas daquela ilha, que muitas vezes é o nosso pensamento e o pensamento das pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes dentro das igrejas, que é: este homem é um desgraçado. Este homem é um amaldiçoado. Este homem foi preso, que já por si não é bom. Está aí preso para Roma. Na viagem para Roma, o barco quase que vai ao fundo. Sofre uma tempestade terrível. Chega aqui, chega à terra, e assim que chega à terra é mordido por uma cobra. Este homem só pode ser um assassino e um desgraçado da vida. Este homem não é digno da vida. E uma vez que não é digno da vida, uma vez que não morreu no naufrágio, a cobra vai matá-lo. Quantas vezes nós não pensamos assim, em relação àqueles que estão à nossa volta? Dizer, este é um desgraçado e o destino vai dar conta dele. Que às vezes puxamos pelo destino quando temos vergonha de puxar por Deus. Quantas vezes é que nós, na realidade, não olhamos para a pessoa que está ao nosso lado e fazemos o julgamento de este desgraçado vai ter aquilo que merece. E nem estou a falar no trânsito, porque isso aí deve ser uma constante para quem conduz na cidade. A questão é que, lembram-se, Deus tinha um plano para Paulo. E nada iria desviar Paulo daquilo que ele tinha que fazer. Depois acontece uma coisa extraordinária. Num momento é um assassino, a partir do momento que vem em que Paulo não morre, passa a ser um Deus. A cobra devia ser venenosa pela reação das pessoas que estão à volta de Paulo. A partir do momento que a cobra morre, toda a gente pensava que ele ia morrer. Devia ser uma cobra venenosa. Mas, como passa o tempo e nada lhe acontece, e também parece que Paulo não está muito preocupado com isso. Vejam a quantidade de fé que este homem tinha. Quantos de vocês, picados por uma cobra, seguem a vida como se nada fosse? Mas Paulo sabia que tinha uma missão a cumprir. E que nada iria desviá-lo daquilo que tinha sido a chamada de Deus para ele. Descubram qual é a vossa chamada, amigos. Porque se meterem no trilho da chamada, não há nada que vos possa desviar. Paulo foi picado. A cobra não o matou. E como não o matou, aquelas pessoas achavam que ele era um Deus. E então, Paulo soube que o governador do local tinha um pai que estava em muito mau estado. E como tinha ganho este aumento de coração por parte das pessoas que viviam naquele lugar, eles levaram-no ao pai do governador. E Paulo pôs as mãos e aquele homem foi curado. O assassino, aquele que estava a passar por uma tribulação tremenda, para não falar da maior tribulação, que era ele iria perder a vida em Roma. Este homem saiu de si mesmo e curou o pai do governador. E então as pessoas viram, uau, se ele curou o pai do governador, eu tenho lá também o meu pai, a minha mãe, também conheço o meu vizinho.
E o texto diz que muitas pessoas foram levadas a Paulo. E o texto diz, e todos foram curados. E todos foram curados. Eu não sei qual é o tamanho da tua tribulação. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos qual é que é o tamanho da nossa tribulação porque estamos em negação. Mas sei que quando descobrimos qual é a meta onde Deus nos quer, Ele vai usar a nossa fraqueza para que Cristo cresça. Deus vai usar a tua tribulação para dar testemunho de quem é Jesus. Mas temos que conhecer qual é a meta onde Deus quer que nós estejamos. Onde é que Deus quer que tu estejas? A missão de Paulo não tinha acabado. Só ia acabar em Roma. Amigo, eu tenho a certeza que, seja qual for a tua dor, primeiro, Deus não é o causador da tua dor. Deus não é o causador da tua dor. Deus é o Deus bom, que ama os seus filhos. Deus não é o causador da tua dor. Segundo, a melhor maneira de suportar a tua dor é conheceres a vontade de Deus para ti. Qual é a vontade de Deus para ti? Podemos perder 20 anos a chutar para canto. É uma decisão. Como vos dizia nisso, é aquela decisão de Deus não quer saber de mim. Amigos, se nós não o procurarmos, se nós abandonamos os seus mandamentos, se nós deixamos de ler, se deixamos de orar, se deixamos de o procurar, quem é que se afastou de quem? Então, a melhor maneira de suportares a tua dor é conhecer a vontade de Deus para ti. Terceiro, Deus irá fortalecer a tua fé no meio da tua fraqueza. Deus irá forjar o teu coração no meio da fraqueza. Pessoas que passaram por grandes tribulações, conseguiram forjar a sua fé de forma grandiosa e maravilhosa. Há quem diga que enquanto não passamos por tribulações, não descobrimos o tamanho da nossa fé. E quarto, a tua dor irá possibilitar que outros sejam curados. Irás conseguir usar o teu testemunho de fé para que outros que passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores, pela mesma tribulação que tu passaste ou estás a passar, possam ganhar fé em Cristo ao olhar para ti. A questão é que quando chegamos a esta parte, muitas vezes nós ficamos e guardamos para nós por vergonha. Não conseguimos ser vulneráveis. E não compreendemos que a nossa fraqueza, a nossa dor, a nossa tribulação pode levar muitas pessoas a Jesus. Muitas pessoas a Jesus. Então, o exercício para terminarmos. Este é o momento em que vos peço que peguem em papel, caneta ou no telemóvel ou em qualquer coisa para escrever. Eu sei que a vossa mente é extraordinária, mas duvido que depois se lembrem. Se precisarem de alguma coisa, encontramos aí papel e canetas e... Podem escrever no telemóvel, se der jeito. É igual. Então, vamos lá. Apontem. Qual é a vossa maior dor no tempo presente? Bem, não precisam escrever a frase, basta que escrevam. Qual é a vossa maior dor hoje? Todos têm dores, por isso só têm que... Peço que sejam honestos. Não é aquela que tem que resolver mais rapidamente. É mesmo a maior, aquela que vos consome. Aquela que vos retira paz. Aquela que vos desanima. Aquela que faz tremer o vosso chão. Qual é a vossa maior dor?
Esta é a parte fácil, está bem? É aquela em que nós olhamos e é uma constatação. A minha maior dor é esta. Pode ser física, financeira, de relacionamentos, emocional. Qual é a nossa maior dor? Tenho que vos dizer, claro que há tragédias maior do que a vossa. Mas para vocês não há nenhuma dor mais importante do que a vossa. Nós podemos comparar com o que se passa no mundo e podemos dizer, não, há tragédias tremendas. Que são realmente, a tragédia pode ser maior, mas não há nenhuma dor que vos doa mais do que a vossa. Então levem a sério as vossas dores. Não desvalorizem a vossa dor. Está? A vossa maior dor. Segunda coisa. Qual é a vontade de Deus para ti? Esta é difícil. Se nunca paraste para pensar nisto, podes-me dizer que Deus não tem um plano para ti. Mas a verdade é que tem. Deus tem um plano para ti. Deus tem um plano para todos os seus filhos. Se não sabes qual é o plano, é tempo de retirar tempo de dobrar o joelho. Não sei se alguma vez dobraste o joelho em oração. Saiu de moda. Uma pessoa ajoelhar-se para orar a Deus. Mas está na altura de dobrar o joelho em oração. Procura pessoas sábias, o que dizemos constantemente. Procura pessoas sábias que te ajudam a crescer, a discernir o teu tempo presente e onde é que podes estar. Porque para muitos de vós, tenho que vos dizer, para muitos de vós é relativamente claro o que é que Deus espera de vós. E se estiveres rodeado de pessoas sábias, é relativamente fácil a pessoa discernir onde é que Deus quer que tu estejas. Pode não ser a meta final, mas se conhecerem um pouco melhor, se caminharem com pessoas sábias, vai ser relativamente simples descobrir isso. Onde é que Deus quer que tu estejas? Quando souberes qual é a vontade de Deus para ti, irás ser usado grandemente. E é a terceira parte. Terceira pergunta para escreverem. Como é que podes falar da tua dor onde Deus quer que tu estejas? Por isso é que é importante sabermos onde nós queremos estar. Porque é aí que vamos falar da nossa dor. Se nós não estivermos onde Deus quer que nós estejamos, falar da nossa dor não vai ter impacto nenhum. Mas se nós estivermos onde Deus deseja que nós estejamos, se formos fiéis e obedientes a Deus, nós vamos poder falar da nossa fraqueza e muitas pessoas serão curadas. Onde é que Deus quer que tu estejas para falar da tua dor? Para poderes mostrar a força que Deus te dá no meio da tua dor. Para dar testemunho de fé, de consagração, de santificação. Onde é que Deus te quer usar para tu falares da tua dor? É que às vezes temos dor, mas achamos que o que Deus quer é que nós falemos de outra coisa qualquer. Amigos, Deus pode usar-vos e usar a vossa fraqueza para que pessoas sejam curadas. Quando aceitaste Jesus Cristo como Senhor, não estavas a aceitar uma vida de relação unicamente pessoal com Ele. Estavas a comprometer-te com o reino de Deus. Com o reino de pessoas que chegam escangalhadas, quebradas e que precisam que outros lhe mostrem onde poderão chegar se firmarem a sua fé em Jesus. Está na altura de estarmos a ser crianças que bebem leite. Nós somos homens e mulheres, a maior parte de nós, que já ouviu falar de Jesus há décadas. Está na altura de deixarmos de arranjar desculpas para não falar de Jesus a quem está à nossa volta. E só podemos fazer verdadeiramente isso se usarmos a nossa vida. Só assim vamos ser levados a sério. Só assim teremos impacto na vida de quem está ao nosso lado. Quando mostrarmos as mordeduras de cobra e dizer, e mesmo assim continuamos a nossa jornada.
Sejam vulneráveis à presença do Espírito. E não se esqueçam, Deus não é o causador da tua dor. Nunca será, nem nunca vai ser. A melhor maneira de suportar a tua dor é conhecer a vontade de Deus para ti. Descobre qual é a tua dor e investe tempo nisso. Eu sei que todos nós temos a agenda super cheia, mas isto é das coisas mais importantes que podes fazer. Descobre o que é que Deus espera de ti. Investe tempo a descobrir isso. Terceiro, Deus irá fortalecer a tua fé no meio da tua fraqueza quando souberes o que Deus espera de ti. Porque estarás no caminho que Ele trilhou. Finalmente estarás no caminho que Ele trilhou para ti. E quarto, a tua dor irá possibilitar que outros sejam curados. Podem ser as pessoas que vivem contigo dentro da tua casa, podem ser os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, podem ser pessoas que amas muito, mas assim que tu descobrires qual é a vontade de Deus para ti, a tua dor, a tua fraqueza irá ser transformada e a fortaleza que Cristo é, o refúgio, o alto refúgio que Ele é, passará a estar visível na tua vida. Que Deus nos dê discernimento e coloque ao nosso lado sempre pessoas maduras na fé para nós podermos fazer esse caminho. Amém.